Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular 2018-2, provas 10 de junho. Inscreva-se no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. No ar mais um programa Sala de Opinião. E conosco aqui Tiago Vaz. Ele é médico veterinário, professor do curso de Medicina Veterinária aqui das Faculdades Integradas Aparício Carvalho Finca, aqui na capital, e mestre em Ciência Animal e doutor em Reprodução Animal. Seja bem-vindo, doutor Tiago. Obrigado, doutor. É uma honra estar fazendo parte desse programa, falando um pouquinho sobre o curso de Medicina Veterinária, em especial em relação ao curso de Medicina Veterinária aqui na Finca, falando do hospital veterinário, falando um pouco sobre as especializações da medicina veterinária, a importância do médico veterinário estar se especializando. Então, aí... Doutor Tiago, o que fez o senhor procurar a sua formação em medicina veterinária? A família já tinha um leque nesse sentido? Então, eu fui criado tendo contato com propriedade rural, sempre fui criador de cães, então desde a infância eu tinha uma aptidão para veterinária. Costumo dizer que quem é veterinário não se torna veterinário, nasce veterinário. A formação é só para aplicação técnica, mas isso vem de berço, vem de raiz. Eu acredito muito nisso. Então, isso foi desde a infância, eu sempre gostei muito, sempre me dediquei muito aos animais. A sua formação foi aonde, doutor? Eu me formei pela UBRA e depois me especializei pela Universidade Federal de Pelotas, fiz um mestrado em Ciência Animal, depois na UFAC, o curso de Reprodução Animal. O que representa hoje, por exemplo, em Rondônia, a medicina veterinária? Qual a importância da medicina veterinária no estado de Rondônia? A medicina veterinária hoje ela tem dois grandes leques, que são os animais de produção e os animais de companhia. As duas áreas estão extremamente fortes no estado de Rondônia. Nós somos um estado agropecuário, então o médico veterinário está intimamente ligado com os animais de produção e os animais de companhia têm tomado um ambiente muito estrito dentro das casas. Então eles fazem parte agora das famílias. Os cães são considerados como os filhos. E o médico veterinário, então, ele tem que dar essa garantia de qualidade de vida também para os animais. Então os animais estão presentes nas residências de uma forma muito significativa. E nós estamos presentes para garantir a saúde desses animais. Hoje os animais de grande porte é um grande eixo também, né, para o atendimento médico aqui na nossa região. Aumentou muito a criação desses animais e eu acredito que para o médico veterinário também abriu uma porta muito grande. Muito grande, isso é uma verdade. O que aconteceu no nosso estado é
que ele teve uma crescente de desmatamento. Então, as pessoas, em relação à produção agropecuária, quando queria aumentar a sua propriedade, desmatava mais um pedaço de terra e ia aumentando em quantidade de território. Hoje, esse aumento já não mais é possível. O aumento no nosso estado é em qualidade. Então, a terra precisa produzir mais e os animais que estão em cima dessa terra têm que ter um valor genético agregado para aumentar a sua produtividade. Então, o nosso aumento no estado hoje é mais em qualidade do que em quantidade propriamente dita. Em termos de graduação, o senhor é o professor da finca, no curso de Medicina Veterinária, há quanto tempo, professor? Sou professor há 4 anos aqui na finca. Tá. E como que o senhor vê esse perfil do acadêmico que procura a medicina veterinária? Apesar que o senhor já nasce quase... Já nasce. E o que eu vejo é que eles já vêm também para o curso bem definido. Eu vim para trabalhar com animais de produção. Eu vim para trabalhar com animais de companhia. Então já isso está muito estabelecido. Embora muitos troquem, muitos decidam ao longo do curso mudar de área. Mas esses 2 grandes leques da medicina veterinária geralmente também já está no aluno quando ele chega aqui na instituição. Interessante que o que se vê também é uma grande, uma expansão, né, do atendimento de clínica de pequenos animais no estado. Então, em quase todos os bairros, a gente observa que existe já uma pequena clínica, né, para dar atendimento a pequenos animais. Como é que o senhor vê isso, doutor? Nós costumamos até brincar dizendo que hoje é possível encontrar mais pet shops e lojas agropecuárias do que a própria farmácia, porque aumentou muito. E ligado a isso também as clínicas. Então os animais, se a gente for fazer um estudo aí retrospectivo, nós vamos observar que há um tempo atrás as pessoas não tinham hábito de levar o animal ao médico veterinário. Tentavam em casa mesmo fazer uma medicação e sem sucesso. E a cultura no estado está mudando. Então as pessoas hoje veem a necessidade de estar cuidando do animal, levar para um cuidado específico. Doutor, existe uma estatística com relação a animais de pequeno porte, por exemplo, por estado? Quais os animais que predominam mais, por exemplo, num estado como o nosso, de Rondônia? Animais de pequeno porte, que eu quero dizer. Então, de uma forma geral, no Brasil, predomínio de animais de companhia ainda são os cães e os gatos. Temos uma estatística aumentando de animais exóticos, animais de outra fauna, que acabam se tornando animais de estimação. Dá um exemplo, o pequeno suíno, o pequeno pig, que é um suíno que não cresce. Então é um dos animais que é a sensação do momento. Então ele também está sendo amplamente criado no Brasil há alguns anos e está chegando no estado de Rondônia. Então é um desafio para nós médicos veterinários quando chegam esses animais, quando eles são introduzidos. Alguns anos atrás vieram férretes dos Estados Unidos, chegaram em Rondônia também. Então a gente tem que estar constantemente correndo atrás, se atualizando, principalmente para esses animais que não são comuns. Na medicina veterinária, a gente já tem uma implicação de várias espécies. Então, quando nós vamos nos formar, já começa na anatomia. Não é só uma espécie. Nós temos, no mínimo, aí 7 espécies, que são as de companhia e de produção, que nós temos que conhecer a fundo. Anatomia, fisiologia, patologia, reprodução. Então, esses animais novos acabam sendo um desafio, mas que nós temos que também correr atrás, aprender sobre eles, sempre para estar atualizando e atendendo esse novo mercado, que é tendência. Cada vez mais chegam animais um pouco diferentes, exóticos. E com estruturas anatômicas totalmente diferentes. Totalmente né? diferente. E isso faz com que o cirurgião médico veterinário tem que realmente ficar muito atento, né? Então, e é tudo diferente. A biologia do animal, a fisiologia, a reprodução, tudo. Procedimento cirúrgico, anestesia, muda tudo. A gente tem que estar constantemente atualizando. E hoje existem médicos veterinários especialistas em animais exóticos, especialistas em animais silvestres, para dar um suporte ainda mais minucioso para esses animais. No caso, por exemplo, um médico veterinário para abrir uma pequena clínica na cidade, ele tem que estar muito atento a essas observações, porque pode aparecer animais que ele nunca viu, né? Tem que estar. E como que faz com determinados animais que chegam no seu consultório, que você realmente nunca estudou aquele animal, um animal exótico? Quais são os procedimentos que esse médico veterinário geralmente procede? Então, no geral, eu vou falar uma realidade de Porto Velho. Muitos animais a gente tem uma noção, muitos são muito próximos. Deixa eu dar um exemplo, roedores. Uma capivara se parece muito com um porquinho da Índia.
Então, a fisiologia e a anatomia, por mais que eu nunca tenha atendido uma capivara, mas se for preciso, bate muito quando eu atendi um porquinho da Índia. Então, tem muitos animais que são anatomicamente, fisiologicamente semelhantes. Então, a gente faz adaptações a esses tratamentos. Mas como já existem na cidade colegas que são especialistas em animais exóticos e silvestres, a gente faz um encaminhamento para esses profissionais, em alguns casos. A quantidade de animais silvestres, por exemplo, numa região como nossa, é bastante nos consultórios? Aparecem realmente esses animais ou geralmente é esporádico? Não, são esporádicos. Eles não estão presentes na rotina veterinária. Eles aparecem, mas não são todos os dias. É muito comum a polícia ambiental, setas, prenderem esses animais que estavam sofrendo maus tratos, ou que foram atropelados, algum acidente traz para o hospital. E a gente faz a intervenção. Mas os proprietários, por serem animais silvestres, têm até um pouco de receio em estar levando, andando com esses animais, fazendo transporte, porque não é correto a criação de animais sem um registro. Então eles acabam que não procuram o hospital. Mas nós temos profissionais especializados para esse tratamento? Nós temos. Nós temos essa especialização que é em animais silvestres e exóticos. Animais silvestres faz parte da grade do curso de medicina veterinária? Faz parte. Tá? É uma disciplina, medicina de animais silvestres, que também aborda tudo isso aí. Mas o veterinário, geralmente, quando ele gosta muito, ele faz uma especialização também para estar atendendo melhor esse público. Mas hoje, por exemplo, você não pode só ficar especialista em animais silvestres, porque na realidade o mercado não é amplo e você não tem a possibilidade de crescimento profissional, né? Isso é uma verdade. Então, geralmente, os veterinários fazem duas especializações. Os colegas que eu conheço são especialistas em cães e gatos e com uma subespecialização também em animais silvestres. Então, o que mantém a rotina da clínica são os cães e os gatos, e quando chegam esses animais silvestres, eles também estão prontos. Existe um perfil para o médico veterinário procurar se especializar em animais silvestres? O senhor consegue detectar já no início da formação desse futuro médico veterinário essa tendência a animais silvestres? Eu vejo muito aqui dentro da instituição, geralmente esses acadêmicos que têm esse desejo, eles já procuram desde o início da faculdade acompanhar o restabelecimento desses animais silvestres, eles vão para visita em setas, eles estão sempre ligados a projetos de pesquisa que tratam de animais silvestres. A gente consegue ver lá do início já uma tendência em procurar esse tipo de medicina. Hoje, por exemplo, aqui no estado de Rondônia, quais são os pontos em que alguém que tem um animal silvestre, onde que a polícia ambiental, onde outros organismos dessa natureza procuram para cuidar desses animais? Então, nós temos em várias cidades do estado os CETAs, que são Centros de Reabilitação de Animais Silvestres. Geralmente, nesses locais, tem médicos veterinários especializados em animais silvestres. Então, eles são retirados, levados para esses centros de reabilitação. E o atendimento geralmente é um atendimento normal ou é mais complicado, doutor? É um atendimento bem mais complicado. Porque esses animais, principalmente quando eles são retirados após um acidente, são animais silvestres que não têm contato com o humano. Então, para você pegar esse animal, para manipular, o próprio estresse pode levar esse animal a óbito. Então, é bem complicado você tratar um animal silvestre que não é domesticado. Vou fazer aqui um pequeno intervalo em estado de opinião e já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular 2018-2, provas 10 de junho. Inscreva-se no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe,
Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com o Sala de Opinião, entrevistando o Dr. Tiago Vaz. Ele é médico veterinário, doutor em reprodução animal. Doutor, o senhor está à frente dos cursos de especialização em medicina veterinária. Gostaria que o senhor falasse da importância do recém-formado, né, sair da faculdade e fazer uma especialização numa área tão importante que é a medicina veterinária. Então, como nós já estávamos conversando no bloco anterior, a medicina veterinária ela é muito ampla. Então, a formação básica do acadêmico é uma formação generalista. Então, o acadêmico ele vê desde animais silvestres, animais de companhia, animais de produção, animais exóticos, os animais, uma parte de defesa animal, a inspeção de produtos de origem animal. Dentro de cada uma dessas áreas tem outras sub-áreas. Então, no geral, ele vai vendo um pouquinho de cada coisa. Conforme ele vai avançando no curso, ele vai descobrindo a sua aptidão. O que é que ele gosta mais? Quer trabalhar com grandes animais? Quer trabalhar com pequenos animais? Se quer pequenos animais, dentro dessa medicina, qual das áreas ele mais gostou? Então, a necessidade de escolher uma especialização e ficar bom naquela área, atuar naquela área e oferecer esse serviço é muito importante. Então, hoje é uma realidade da medicina veterinária as especialidades. Então, é muito comum, chega um atendimento para mim, eu verifico que o animal está com uma patologia cardíaca. Então, eu vou encaminhar para um cardiologista. E nós já temos isso na medicina veterinária. É uma alteração óssea, vou encaminhar para um ortopedista. Então, a necessidade de especialização na medicina veterinária cada vez mais crescente. E é uma realidade, e o bom é que os médicos veterinários do estado estão especializando, têm buscado, então, um conhecimento bem aprofundado em determinadas áreas. E a população sabe diferenciar, sabe escolher, sabe procurar esse médico especialista na medicina veterinária? Porque geralmente, logicamente, eu quero um cardiologista na medicina, né? Eu vou atrás do cardiologista. Eu quero um ortopedista, simplesmente eu vou atrás do ortopedista. Mas na medicina veterinária, como que é esse procedimento para que as pessoas levem o seu animal de estimação a esses profissionais? Esse procedimento na medicina veterinária, eu acredito que seja mais uma ligação entre os médicos veterinários. Eu sei que um determinado profissional é cardiologista, eu verifico que a patologia em que o animal está apresentando está ligado ao coração, eu chego para o proprietário, para o tutor e digo para ele, olha, nós temos a necessidade de estar encaminhando esse animal para o colega que é cardiologista. Então é muito mais dentro da medicina veterinária por encaminhamentos, por indicação, eu digo para o tutor, olha, você precisa procurar agora o doutor fulano para que ele possa estar verificando, fazendo exames mais específicos. Geralmente esse tutor vai, leva o animal, faz o exame e depois retorna para a gente com um laudo, com parecer desse profissional. E existe, por exemplo, esse procedimento ético profissional? Existe. Existe, né? Existe. O conselho fiscaliza isso também? Olha, essa parte do conselho em relação à fiscalização não sei responder para o senhor nesse momento, mas eu acredito que exista sim uma fiscalização. Porque é algo, às vezes, muito difícil, né? Uma fiscalização nesse sentido... É muito difícil. Muito difícil, né? Muito difícil. Num estado grande como o nosso, e nós sabemos da dificuldade que existe de próprios profissionais. Geralmente, o veterinário, o médico veterinário faz tudo, né? Ele é aquele que tem que ter uma visão muito ampla, né? Essa foi uma realidade por muito tempo na medicina veterinária, que o veterinário ele tinha que fazer tudo. Ele tinha que ser o anestesista, ele tinha que ser o cirurgião, o clínico. Então, essa realidade hoje, ela vem diminuindo.
O nosso novo conceito para a medicina veterinária é que seja especializado em uma determinada área. Vivemos uma nova era no estado Nova de era, Rondônia, tá? né? E nós temos nos aproximado muito da medicina veterinária da medicina humana, nesse aspecto. Então vamos nos especializar, cada um dentro da sua área, e para que cada vez mais o especialista faça aquilo com uma melhor qualidade. Então, se ele é especialista, só faz aquilo todos os dias, a possibilidade de oferecer um serviço ainda melhor é maior. Então essa é a nova visão da medicina veterinária. Aqui na finca, o curso de Medicina Veterinária está oferecendo quais são as pós-graduação, a especialização em Medicina Veterinária? Quais são que irão começar ou já começaram? Então, nós temos 2 para começar e temos algumas outras que estão sendo idealizadas e projetadas, que num período de tempo bem curto estarão saindo do papel e tornando uma realidade. A princípio, nós temos 2, que é para médicos veterinários que têm uma aptidão maior para trabalhar com grandes animais, que é a de reprodução e a de inspeção. Para pequenos animais, a ideia é abrir uma especialização em anestesiologia, em ortopedia e odontologia. Então são essas os nossos próximos desafios. É interessante, né? A especialização em odontologia animal é algo fantástico, né? Seria um dos primeiros cursos aqui no estado? A especialização, sim. Nós não tivemos nenhum ainda no estado de especialização em odontologia veterinária. Nós temos alguns médicos no estado que já são especialistas porque foram para fora do estado e fizeram essa especialização. Então a nossa ideia é trazer a inovação para o estado. Com relação à reprodução animal, como que está esse quadro de reprodução no estado de Rondônia? Então, o quadro de reprodução ele é muito crescente para grandes animais. Para pequenos animais ainda não tem uma demanda tão grande. É mais para atendimento a criadores e a canis. Mas a produção animal, em relação a grandes animais, a necessidade de se trabalhar com métodos, com biotecnologias reprodutivas, é muito grande. Então, as fazendas, as propriedades rurais, elas estão deixando de ser um sítio apenas para serem uma propriedade rural, uma empresa rural. Então, essa mudança faz com que tenha uma necessidade de uma produção lucrativa. Quando a gente pensa em uma produção lucrativa, os animais têm que ter uma produção maior. Como eu falei no primeiro bloco, nós não podemos mais ter uma expansão territorial. A nossa expansão é na qualidade, é na produção. Então, no mesmo espaço de terra, que eu produzia 3 bovinos, agora eu tenho que produzir mais. Talvez não em quantidade de animais, mas animais geneticamente superiores e que vão me dar um ganho financeiro maior. Eu posso ter uma pequena propriedade e produzindo muito mais do que uma grande propriedade se eu souber cuidar desses animais, né? Exatamente. Um exemplo que eu vou dar é o gado de leite. No início da história do estado, nós temos registro, ainda tem até hoje, de pessoas que tiravam leite de vacas que produziam 3 litros diário. E isso não é um ganho, isso não é vantajoso. Então nós precisamos melhorar. A vaca que dava 3 litros, economicamente ela não é viável. Eu preciso de uma vaca que ocupe o mesmo espaço, que coma a mesma quantidade, mas que me produza 15 litros de leite por dia. E o que leva a isso, doutor? Genética, ambiente e nutrição. São os 3 eixos. E aí nós precisamos desses animais... Eu tenho que saber escolher, então, o animal que eu vou criar? Tem que saber escolher. E aí que entra o médico veterinário. E a partir do momento que você escolher um animal que ele é geneticamente superior, as biotecnologias da reprodução, elas funcionam para disseminar essa genética dentro da sua propriedade. Um exemplo, a transferência de embrião. Uma vaca que ela produz leite, ela tem uma produção diária elevada, eu quero que todas as minhas vacas tenham a mesma produção. Então, se eu deixo essa vaca no pasto, durante a sua vida reprodutiva, ela vai me produzir de 15 a 20 bezerros no máximo. Se pensar que ela viva por muito tempo reproduzindo, uma média de 15 filhotes. Então, ela vai me deixar 15 bezerros com o mesmo potencial genético que ela. A partir do momento que a gente intervém com as biotecnologias da reprodução, são aspirados aí óvulos, são fecundados, são produzidos em embriões em outras vacas que são barrigas de aluguel, e no ano, essa mesma vaca que me daria 15 bezerros na sua vida útil, ela me produz 15 bezerros no ano. Então são filhotes com o mesmo padrão genético dela, talvez com o mesmo potencial produtivo, e vai aumentar então a produção daquela propriedade de uma forma geral. E esse mesmo produtor que agora ele tem bezerros e bezerras com genética elevada, melhorada, ele começa a vender também esses animais para outros produtores. Então, aumentando não só o lucro dentro da propriedade dele,
na produção, mas com o comércio também de animais geneticamente superiores para outros produtores. Os nossos produtores de Rondônia parece que entraram nesse eixo, né? Entraram mesmo, assim, as propriedades a gente tem visto que a cada dia tem mais incentivos para que elas melhorem a genética. Porque a do produção rebanho. leiteira do estado é bastante grande, né? Bem elevada. Bem elevada, Bem né? elevada. E a produção de carne também. De carne também. Então nós precisamos melhorar o nosso rebanho. Como que o médico veterinário ele entra na inspeção desses produtos animais? Então, todo produto de origem animal tem que ser inspecionado e tem que ter um médico veterinário responsável. Então, o médico veterinário está presente em toda a cadeia produtiva, da carne, do leite, do pescado, do ovo, do mel. Então, nós temos que estar lá fiscalizando, inspecionando esses produtos, verificando a qualidade, garantindo, então, que eles sejam inócuos. O que é isso? Que os produtos consumidos pela população humana não estão contaminados, não estão infectados com agentes que levarão a população humana ao adoecimento. Então, é função também do médico veterinário não garantir apenas a saúde da população animal, mas também da população humana. Eu não posso deixar que seja produzido um leite de uma vaca que tenha brucelose. Por quê? Pode-se passar isso para a população humana, que tenha tuberculose. Então, o médico veterinário ele vai atuar tanto na produção quanto na inspeção. Na linha de produção dentro de um frigorífico, tem vários médicos veterinários verificando todas essas carcaças, verificando todos esses animais que serão consumidos. E aí há uma liberação ou uma condenação dessas carcaças. Doutor, com relação, por exemplo, às indústrias, né? O médico veterinário tem um papel importantíssimo, né, nessas indústrias que produzem alimentos para a nossa sociedade. Como é que ele age dentro dessas indústrias? Então, depende muito de qual tipo de indústria. Existem determinações, normas para cada tipo de indústria e quais são os pontos que o veterinário estará dentro da indústria. E quais são essas indústrias, os tipos de indústria que nós temos? Vou citar algumas. Tá. Um exemplo, laticínios. Todos os laticínios têm a necessidade de médicos veterinários, tanto o responsável técnico quanto na inspeção desses produtos. Os frigoríficos, mercados que trabalham com comercializando a carne. Teoricamente, grandes açougues eram para ter uma inspeção também de médicos veterinários. Produção de ovos, produção de pescados, frigoríficos de pescados, indústrias que fazem envasamento, embalagem, todos de produtos animais, tem que ter também ali a atuação de médico veterinário. Em termos, por exemplo, o senhor que é um profissional já na área há algum tempo, qual o conselho que o senhor daria para esses pequenos produtores? Esses pequenos, gente tem pequenas propriedades e tem lá seus animais e com uma dificuldade muito grande. Muitas vezes eu moro no interior bem longínquo. Como que eu faço em termos de... Quais seriam as orientações básicas para um pequeno agricultor? Então, hoje no estado de Rondônia nós temos várias formas do pequeno produtor estar sendo beneficiado por auxílios até mesmo governamentais. Nós temos um exemplo, o curso oferecido pelo Senar, que são uma capacitação para pequenos produtores, tanto para a produção de alimentos dentro da sua propriedade, produção de derivados da produção, para uma forma de ganhar lucro de uma forma eficiente e de qualidade. Nós temos a Emater, CEPLAC, que são tudo auxiliares a esse processo de produção. Então existem veterinários que estão lá na Emater, na CEPLAC, para dar um suporte para pequeno produtor, que não pode contratar um médico veterinário, que não tem condições, talvez a sua propriedade não tenha estrutura ainda. Nós vemos também várias cooperativas, associações, que a associação contrata um médico veterinário para dar assistência para um grupo de pequenos produtores. Então também é uma forma. Inseminação, ele não pode comprar um botijão sozinho, não pode manter as doses de sêmen, nem pagar um veterinário para estar lá. Então faz um cooperativismo. Isso que eu queria falar com relação, por exemplo, ao especialista em reprodução animal. Qual é a atuação, como que atua o profissional médico veterinário nesse segmento? Vou dar um exemplo. As vacas, quando elas estão lá no pasto, elas vão ciclando e vão pegando cria ao longo do ano. Uma das formas de melhorar e de tornar o negócio mais lucrativo é sincronizar esses animais. Então, em vez de ter vacas sendo fecundadas durante todo o ano,
nós temos aí uma estação de monta. O que é isso? Com o auxílio de hormônios, nós vamos sincronizar todas as vacas da propriedade, todas elas entrarão no cio ao mesmo tempo, serão inseminadas na mesma semana e vão ter parto tudo no mesmo período. Então eu tenho um processo de inseminação tudo no mesmo momento Isso é fantástico, né? E não tenho que ir na propriedade rural todos os dias verificar se tem bezerro nascendo, se eu tenho que cuidar de bezerro, curar o umbigo de bezerro, se eu tenho que tratar de bezerro. Então eu vou ter todos eles nascendo no mesmo período, todo mundo desmamando no mesmo período, vou vacinar todo mundo no mesmo período, venda tudo no mesmo período. E a sincronização é conforme a estação de chuva do estado. Então eu quero ter pasto para esses bezerros quando? Eu quero que eles nasçam quando está chovendo muito ou chovendo pouco. Então a estação de monta é toda programada para ter um aumento da produtividade e no manejo também para ganhar. Isso é uma evolução fantástica, É uma né? evolução fantástica. Há quanto tempo, desde quando nós temos esse tipo de comportamento? No estado é recente. O estado de Rondônia é muito novo, né? Mas são tecnologias que estão sendo introduzidas. Nós já temos, assim, as tecnologias mais de ponta estão chegando já no estado, estão presentes. É uma realidade das propriedades. As grandes fazendas hoje já têm centrais de reprodução dentro das fazendas. Tem laboratórios com biotecnologia sendo oferecido dentro das próprias fazendas. Então é uma realidade do estado já, esse melhoramento. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Sua carreira pede, o mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular 2018-2, provas 10 de junho. Inscreva-se no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião, aqui entrevistando o Dr. Tiago Vaz. Doutor, nós sabemos também da importância que tem um médico veterinário anestesista, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa especialização e dos procedimentos geralmente necessários numa área, geralmente o cirurgião, um médico veterinário, não pode viver sem anestesista, né? Então, como que é esses procedimentos? Então, esse também é um grande avanço da modernidade da medicina veterinária. Nós passamos por um período, eu falo desde o surgimento da medicina veterinária como ciência, em que o cirurgião ele tinha que fazer o procedimento cirúrgico, tinha que anestesiar e ficar monitorando esse paciente. Então, isso é um problemão durante o procedimento cirúrgico, principalmente quando o animal tem algum agravo. E a necessidade hoje e o grande problema? O cirurgião ele não pode tocar em nada durante o procedimento cirúrgico. Se ele não tem uma anestesista e ele tem que parar para cuidar também do procedimento anestésico, ele acaba perdendo tempo. Ele tem que tirar todo o seu paramento, fazer um repique de anestesia, que era o que acontecia,
se paramentar de novo, voltar para o procedimento. Então o risco de perder o animal durante esse procedimento era muito grande. E sem contar que a forma, os métodos anestésicos, hoje, que era utilizado, que era uma anestesia geral, sistêmica, por indução venosa, hoje está sendo não utilizado mais. O que acontecia? O médico veterinário, quando ia começar o procedimento, ele calculava as doses de anestésicos e fazia endovenoso. Então o animal, ele sabia a quantidade de tempo que o animal iria ficar anestesiado e quanto tempo ele tinha para realizar esse procedimento. Só que ele não consegue fazer uma monitoramento aí ideal utilizando esse tipo de fármaco. Existiam casos que o animal acabava aprofundando muito na anestesia e não voltava, então o procedimento cirúrgico era um sucesso, mas o animal acabava vindo a óbito por conta da anestesia. Animais braquicefálicos, por exemplo, que são aqueles que têm um focinho curto, como pug, bulldog francês, eles não suportam esse tipo de procedimento anestésico, né? Eles são muito mais sensíveis. Com isso, a medicina veterinária evoluiu e nós temos hoje anestesia inalatória. Então, é feito uma anestesia que o animal vai inalando um fármaco e na hora que desliga, ele para de inalar, ele acorda em alguns minutos. Então, ela é extremamente segura. E para fazer esse tipo de procedimento e esse tipo de monitoramento, demanda-se um colega anestesiologista fazendo tudo isso paralelo à cirurgia. Então, hoje as clínicas estão se especializando para que tenha o cirurgião, tenha um anestesista, o mesmo quadro de médicos que tem no procedimento em humanos, porque nós necessitamos. Então a medicina veterinária, ela saiu daquela situação armadora e está bem profissionalizada e com os detalhes, com as riquezas dentro de um bloco cirúrgico, como na medicina humana. Então nós não podemos, é inaceitável hoje, uma clínica ainda fazer anestesia inalatória, anestesia não inalatória, anestesia sistêmica, porque nós temos esse avanço, nós temos procedimentos muito modernos que já estão presentes no estado de Rondônia. O Brasil tem acompanhado esse avanço a nível internacional? O Brasil, nós hoje, em população animal, nós só perdemos para os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. E em tecnologia, nós não somos ainda, nós estamos em 8º lugar na medicina veterinária. Tem Estados Unidos, tem China e alguns outros países da Europa. Mas eu acredito que o Brasil tem avançado muito nos últimos anos e nós chegaremos em poucos anos aí como um dos maiores em relação à medicina veterinária, em relação ao mercado pet, em relação à criação de animais. Em Rondônia não estamos perdendo para o resto do Brasil, não, né? Não estamos perdendo mesmo. É um negócio... Doutor, uma das coisas interessantes que nós sabemos da dificuldade que é a imobilização de uma pessoa quando tem uma fratura, quando você vai ao ortopedista, né? E isso a ortopedia na medicina veterinária, como que esses procedimentos e como que nós encontramos aqui no estado médico, veterinário, ortopedistas? Então, a ortopedia na veterinária é um desafio também, bem isso que você está me dizendo. Se uma pessoa fratura e o médico diz para ele, olha, você precisa ficar 15 dias com a perna para cima, ele vai ficar lá os 15 dias como foi recomendado. E o animal, como é que o senhor explica isso para ele, que a partir do momento que ele volta para casa, ele tem que ficar quietinho, tem que ficar em repouso. Então, a partir do momento que a gente retira a dor do animal, ele chega na clínica sentindo dor, ele está parado. Eu faço uma medicação, tiro a dor, ele já começa a se movimentar, fica agitado novamente. Então, é um grande desafio fazer com que esse animal fique contido durante esse período de pós-operatório, principalmente, ou que está durante esse processo aí de cicatrização óssea, alguma coisa desse tipo. E na medicina veterinária, como no geral, os médicos faziam todos os procedimentos. Hoje nós temos uma demanda muito grande para a colocação de pino, colocação de placa. Então, toda a ortopedia humana também está voltada hoje para a veterinária. Então, nós temos os mesmos procedimentos, com as mesmas placas, o mesmo que é feito, nós também temos hoje na veterinária. E para atender essa demanda, para trabalhar com esse instrumental, para fazer esses procedimentos cirúrgicos, nós temos hoje especializações também em ortopedia. No estado, nós temos já alguns médicos ortopedistas, como nós falamos anterior, foram para fora, fizeram especializações e atendem hoje no estado, só que a demanda é muito grande. Em todas as clínicas, todos os dias, chegam animais fraturados, animais que têm uma necessidade aí de um reparo ósseo. Então, a especialização em ortopedia é uma das que é mais procurada atualmente por clínicos
de pequenos animais, porque é uma ciência, não é uma coisa fácil de estar resolvendo, a ortopedia de uma forma geral, e há uma necessidade de especializar mesmo e conhecer a fundo essas técnicas. O senhor tem, por exemplo, uma estatística do crescimento, da evolução da população desses animais no estado? De pequenos animais? pequenos animais? Não, pequenos animais eu não Porque sei. é algo não impressionante, sei né? dizer, mas é algo impressionante no estado. A gente vê assim, pelas pet shops, por banho e tosa, por clínicas veterinárias, aí cresce de uma forma muito grande. Então, se está crescendo é porque tem mercado. E se tem mercado é porque eu acho que realmente no estado, e nós vemos também muitos cães de raça, que não era muito criado no estado. Há um tempo atrás a gente viu muitos cães sem raça. Hoje a criação de cães com raça, pessoas trazendo cães de vários estados para Rondônia, raças exóticas, raças que não tinham aqui. Então isso é muito comum e demanda cada vez mais médicos veterinários para estar cuidando desses animais. A população, por exemplo, do estado, em todos os municípios estão cobertos com médico veterinário ou ainda existe municípios que nós não contamos ainda com médico veterinário? Tem uma demanda muito grande no interior de médicos veterinários. O hospital mesmo da finca recebe muitos animais que vêm encaminhados do interior porque não tem ortopedista, porque o procedimento precisa de um acompanhamento de uma anestesista e lá não tem. Então os médicos acabam encaminhando para a gente ou para outros colegas da capital. Isso é muito comum. Existe uma preferência, por exemplo, na formação do... o profissional sai da faculdade, existe uma preferência em termos de especialização? Vou seguir o clínica geral, ou quero fazer reprodução animal, quero fazer só cuidado de pets? Como é que é isso? Existe. Eu sou professor na instituição da disciplina de anatomia e a primeira aula é comigo. Então, no primeiro dia de aula, eu já pergunto para eles qual é o que eles pensam do curso, o que eles esperam, o que eles acreditam trabalhar. E todos já chegam com uma opinião formada. Embora isso seja uma realidade, a mudança ao longo do curso, chega aqui achando que vai trabalhar com pequenos animais e depois termina o curso trabalhando com grandes, mas eles já chegam com essa opinião. E quando a gente chega no último semestre e pergunta também, não tem ninguém que não saiba o que quer fazer. Olha, tem alguns que falam assim, eu quero tal coisa, ou tal coisa. Eles têm 2 ou 3 opções, mas já está muito bem definido, muito bem alicerçado o que eles vão fazer. Isso é uma realidade. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular 2018-2, provas 10 de junho. Inscreva-se no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião, entrevistando o Dr. Thiago Vaz. Doutor, nós sabemos da importância dos hospitais veterinários. E hoje, em Porto Velho,
aqui no estado de Rondônia, a Faculdade Finca tem um dos maiores hospitais veterinários, não só do estado, mas do Brasil. Como eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse hospital, da importância dele aqui na Amazônia. Então, o Hospital da Finca, ele é um hospital que ele tem um corpo muito bem estabelecido em relação a essas especialidades. Então, nós temos médicos veterinários atendendo em várias áreas. Nós temos os médicos veterinários que são apenas cirurgiões, os que são clínicos, anestesiologia. Nós temos laboratórios dentro do hospital. Então, a pessoa já chega com o animal, todo o check-up laboratorial já é feito dentro do hospital. Nós temos a equipe da imagem para ultrassom, raio-x. Nós temos uma farmácia própria dentro do hospital. Nós temos uma internação com mais de 150 baias para pequenos animais. Nós temos a possibilidade de internamento de grandes animais. Nós temos um bloco cirúrgico especializado para procedimentos também com grandes animais. Então, animais, cavalos. Nós temos aqui no estado uma demanda muito grande para procedimento em equinos de prova, de laço, que acaba fraturando ou tendo alguma cólica, algum problema de laminite. Então o hospital tem estrutura para receber todos esses animais. Nós temos blocos cirúrgicos para pequenos animais e o hospital está extremamente bem estruturado. Então nós temos uma capacidade para receber a demanda. Nós recebemos muito encaminhamento de outras clínicas, coisas que não são resolvidas, vêm aqui para o hospital para os especialistas aqui estarem resolvendo. Então é uma realidade, é um hospital muito bem estruturado. Eu vim do Rio Grande do Sul, fiquei lá durante o mestrado, parte do doutorado, conheci vários hospitais com essa mesma estrutura foram poucos. Então nós temos uma rotina já bem interessante. Eu acredito que quanto maior for a demanda, o hospital tem crescido. Então, toda vez que tem uma necessidade de ser implantado alguma coisa nova para atender uma demanda, isso tem acontecido e a gente só vê um avanço do hospital veterinário. Há um tempo atrás nós não éramos 24 horas, agora nós já temos atendimento, nós temos isolamento para animais com doenças infecto-contagiosas, então não é toda ou qualquer clínica que pode atender esses pacientes, tem que ter um isolamento, então são encaminhados para o Hospital da Finca para que nós possamos então fazer esses atendimentos. Aqui na região norte do país é o hospital maior é o maior hospital que nós temos, né? Na Amazônia só tem, tudo indica que só tem esse, né? Em tamanho esse né? é o maior e melhor estruturado. Doutor, com relação ao centro cirúrgico dos animais de grande porte, gostaria que o senhor descrevesse um pouco sobre, porque eu fico muito empolgado quando vejo aquele centro cirúrgico daquele tamanho, né? E da importância dele, porque antes não se contava com essas condições da atenção aos grandes animais, né? E o centro cirúrgico de grandes animais, de uma forma geral, tudo é muito grande, né? Então, porque é um animal de grande porte. Então, a gente demanda de uma estrutura aí, desde a chegada do animal para fazer um pré-anestésico, içar esse animal, colocar ele em uma talha, conseguir conduzi-lo até dentro do bloco cirúrgico, colocar em uma cama especial que possa recebê-lo em tamanho, em estrutura, um suporte por conta do peso. Nós temos anestesia inalatória também para os grandes animais. Então, um animal como o equino, que é extremamente sensível, bovino é um pouco mais resistente, então existem procedimentos cirúrgicos que podem ser feitos a campo, como um exemplo, uma cesárea em bovinos, muitas são feitas lá no curral. Já os equinos, eles não toleram esse tipo de intervenção a campo. Então, nós necessitamos de todo esse aparato cirúrgico. Alguns procedimentos em bovinos também têm que ser conduzidos para um centro cirúrgico. E nós temos toda essa estrutura para estar recebendo esses animais. E funcionando 24 horas. E funcionando 24 horas. Então, essa é a importância desse hospital. E as pessoas podem contar. A gente tem relatos, antes do hospital veterinário, de proprietários de equinos que tinham que sair com o equino daqui e correr com ele para Cuiabá para tentar chegar a tempo com o animal vivo para receber um suporte clínico, porque não tinha. Isso. E hoje é algo muito difícil, né? Muito transportar difícil. um animal para um Cuiabá. Imagina um animal doente, de grande porte, 2 dias para chegar em Cuiabá praticamente, e alguns nem resistiam ao tempo de viagem. Mas o proprietário estava tão apegado ao animal, era um animal de competição,
um animal de laço, de team rope. Então ele acabava não deixando o animal padecer, mas aqui não tinha uma estrutura. Então muitos levavam para Cuiabá. Hoje é uma realidade o hospital veterinário para esse tipo de atendimento também. Então vamos fazer novamente, vamos repetir como que funciona o hospital veterinário, para que aquelas pessoas que estão nos assistindo muitas vezes têm dificuldade de informação com relação. Eu gostaria que o senhor falasse, em relação ao funcionamento do hospital, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do funcionamento, 24 horas, como procede, qual é o procedimento Então, para quem tem um animal de grande porte ou de pequeno porte, para ter os cuidados no hospital. Nós temos médicos veterinários 24 horas no hospital, são equipes que vão revezando. Dentro dessa equipe é composta por médicos veterinários clínicos, que estão ali na frente do hospital, nos ambulatórios. Então nós temos ambulatório para animais que chegam de emergência, nós temos ambulatórios para atender filhotes que chegam somente para uma vacinação e nós temos a rotina geral. Todos aqueles pacientes que vão chegando vão sendo encaminhados para um atendimento. Depois desse atendimento clínico, é solicitado então exames para fechar um diagnóstico conforme cada patologia. Então são encaminhados amostras para o laboratório da finca. Se é necessário um raio-x ou um ultrassom, é solicitado já de imediato os médicos da imagem. Então é feito também esse exame, retorna para o clínico os resultados. E a partir daí ele toma uma atitude, se interna, se vai dar alta para esse animal, se vai encaminhar para um procedimento cirúrgico, o que é que vai ser feito. Então nós temos muitas baias, como eu disse, mais de 150 baias para internação de pequenos animais, e eles ficam sob o nosso cuidado. As nossas baias são climatizadas, tem ar-condicionado, então os animais recebem todo o aparato necessário durante esse tempo. E os animais de grande porte também, precisa de um atendimento, nós temos médicos veterinários para fazer esse atendimento. Nós temos grupos de pesquisa também em socorro aos grandes animais, que é um grupo de estudo que é conduzido pela coordenadora do curso, que se tem um animal em uma propriedade, eles vão, socorrem, fazem os primeiros atendimentos até conduzir para o bloco cirúrgico. Então é uma realidade por conta do tamanho do animal, a dificuldade de locomoção. Então eles se deslocam, vão até a propriedade, fazem o primeiro socorro, depois esse animal é conduzido para o hospital para dar continuidade a esse atendimento. Então é uma realidade. Os custos não são elevados, são custos acessíveis e honestos em relação à qualidade do atendimento. Antes do hospital, a dificuldade era muito grande, principalmente do atendimento no campo, né, doutor? Muito grande, muito grande. Sofria o animal e os profissionais. O proprietário, né? Também, né? O proprietário tentando também, fazer, né, um socorro veterinário sem muitas condições de trabalhar, mas sabia que precisa fazer alguma coisa porque não pode deixar o animal padecer, então sofria todo mundo. Sofria o animal, o proprietário e o veterinário. Hoje nós sabemos que isso já não é mais uma realidade. Nós vamos pedir a direção para você colocar aqui na nossa frente o telefone, o número do telefone do Hospital Veterinário para qualquer emergência. Então, telefone aqui está embaixo, você pode ligar e pedir maiores informações sobre o atendimento aqui no Hospital Veterinário da Finca. Então, chegamos ao final de Estado de Opinião. Quero aqui agradecer imensamente a sua participação no programa e temos que lembrar a todos vocês que o vestibular agendado aqui para Medicina Veterinária e para todos os outros cursos da Finca e Faculdade Metropolitana já começaram. É só ligar para a Finca ou Faculdade Metropolitana e agendar sua prova para entrar na Faculdade Finca ou Faculdade Metropolitana. Esperamos vocês. E aqui encerramos Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular 2018-2, provas 10 de junho.
Inscreva-se no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.